Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? E aí, Bruno? Tudo bem. Finalmente vocês vieram conhecer meu espaço aqui, Demorou, né? mas a gente veio. E aí, vai sair tatu hoje, Júlio? Bora tá Então vamos, vamos aproveitar. E aí, o que você vai fazer hoje? É uma runestone, isso É aqui? uma pedra única, chama Dina Stone, ela está no Historisk Museum, em Oslo. Ela é datada do século XI e ela retrata o nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus numa runestone. Por que você vai fazer esse desenho? Porque assim, como eu já pesquiso, né, a história da religião e a filosofia da religião há algum tempo, uma religião muito importante é o cristianismo, principalmente na Escandinávia. E essa runestone mostra justamente o nascimento de uma figura meio que central no cristianismo, que é Jesus, né? Um pouquinho importante. Ele é um pouquinho central na história do cristianismo. E eu gosto Massa. muito, né? Porque, enfim, do ponto de vista econômico, social, político, o cristianismo é muito importante, muito presente em várias culturas e também na Escandinávia, ainda mais no século XI, né? Esse desenho ele é do século XI, então, né? É. Legal. Sim. Não, mas é um desenho gigante, né? É um desenho gigante, talvez eu acho que tenha mais a ver com a questão realmente histórica da coisa do que com a questão religiosa. Com certeza, eu acho que de diversas camadas, né? O cristianismo é importante especialmente no século XI porque o cristianismo é o que introduz de vez a Escandinávia na Europa, assim, né? Então, apesar de ser ali nesse território ali da Noruega, é muito importante porque é o que traz eles próximos dentro desse comércio que é o Império Bizantino, que é o Sacro Império Romano Germânico, e as condições, muitas vezes, de comércio desses povos acaba sendo a conversão. Então a conversão acaba sendo um mecanismo econômico para um país que vive em condições climáticas extremas, ou seja, né, a vida era muito difícil lá. E estar dentro dessa cadeia de comércio, já nessa época, era importante. Não à toa, né? No século XI isso acontece, no século XIV a Liga Hanseática tem a sua sede em Bergen, então tudo isso são movimentos, né, que fazem parte desse levante, né? Esse período até do século XI em diante é chamado de Era de Ouro da Escandinávia, justamente pelo levante econômico que isso traz, né? Então acho que esse é um símbolo importante, social, político, econômico. E artisticamente também eu acho um símbolo bem importante, porque aqui, isso daqui faz parte, obviamente, do estilo artístico do período. Isso aqui começa a acontecer mais ou menos no século X, então a gente tem presença aqui de elementos que são do estilo Ridgerik, que é norueguês, o que faz sentido, porque Ridgerik, inclusive, é uma pequena cidadezinha que está logo acima ali de Oslo. Então faz muito sentido isso daqui ser desse período, né, e estar presente esse estilo de arte. Na Noruega isso aqui era muito presente, muita obra de arte com esse estilo que a gente vai representar aqui. Eu estou muito feliz porque é o estilo que eu mais gosto. Ai, que legal, cara. Essa técnica que a gente está fazendo, o hand poke, o que ela é? Cara, consiste basicamente nisso aqui que a gente está fazendo, que é uma hastezinha simples com agulha na ponta, que eu vou mergulhando isso ali na tinta e aplicando isso na sua pele. Não é uma técnica especificamente escandinava nem nada, mas de acordo com alguns estudiosos, como o Lars Krutak. Lars Krutak ele é um historiador, arqueólogo, especializado em tatuagens. Então ele faz várias pesquisas ao redor do mundo sobre tatuagem, e o handpoke possivelmente tenha sido a técnica utilizada em toda a Escandinávia e países nórdicos, principalmente durante a Era Viking. Existem relatos, mas não existem evidências históricas de que os nórdicos tivessem tatuagens. O que a gente conhece, né, o que a gente tem hoje, é o relato, principalmente o relato do Ahmed bin Fadlan. Ele era cônsul, né, dos países árabes, e ele fez comércio. Ele foi, na verdade, para fazer um encontro político lá com os russos, né? Ele esteve na Rússia, né, fazendo esse intercâmbio, e ele acabou tendo contato com os vikings russos. Eu acho que até The Funeral of a Rus Viking Chieftain, que é o trecho do relato dele que fala sobre esse encontro, né? Exatamente.
E ele menciona que esses caras tinham o corpo todo ornamentado, ele usa ornamento, né? Ele não usa tatuagem. E aí ele fala que esses ornamentos eles tinham uma coloração escura, meio esverdeada, né? Que é exatamente como a tinta se comporta debaixo da pele. Você mencionou agora de que a maioria das tatuagens nórdicas são feitas com essa técnica, mas eu me lembro que uma vez eu vi você falar de tatuagem neonórdica também. Qual que é a diferença de uma tatuagem nórdica para uma neonórdica? Essa que a gente está fazendo em você é uma tatuagem nórdica, considerada como sendo uma tatuagem nórdica, porque a gente tem por base um achado arqueológico. Isso aqui é uma peça de arte existente e a gente está fazendo uma reprodução disso ou uma releitura mais aproximada da original, lógico, com algumas modificaçõezinhas, ajuste para encaixar melhor. Às vezes o desenho está muito torto, porque aquilo foi feito numa pedra, por exemplo. Né? Já desgastou. Já desgastou, né? Que nem essa própria que você me mostrou, né? Ela não tem uma parte aqui das mãos, né? Então eu tive que recriar essa parte. A parte dos olhos também na imagem não é visível, então eu recriei os olhos. Né? Lógico que tudo isso inspirado em peças do mesmo período histórico. Basicamente a tatuagem nórdica é uma tatuagem feita com inspiração histórica, e a tatuagem neonórdica, que é a grande maioria hoje em dia, são releituras. Tem como inspiração, mas aí é um desenho mais moderno, né? Um desenho mais adaptado, enfim. Eu gosto dessa coisa mais rústica mesmo, com cara de coisa que foi entalhada na pedra, entendeu? Eu tenho essa vibe, eu curto isso. Meu braço é um pouquinho mais mole que a pedra. Ainda bem, né? Facilita a minha vida. E o que levou você a tatuar? Cara, esse lance com a tatu é muito engraçado, porque eu sou apaixonado por tatuagem desde que eu era pequeno, devia ter uns 12 anos. E foi engraçado porque os meus pais tinham casa na praia, né, e a gente sempre ia nas férias. E tinha um cara lá, e esse cara ele fazia tatuagens temporárias na criançada. E aí ele passava, fazia o desenho lindo, todo colorido, e depois ele passava aquilo em cima e a gente ficava uma semana sem lavar o braço. E o tio de um grande amigo meu, ele começou a tatuar. E eu vi ele tatuando. Ele fazia prancha de surf, de repente ele começou a fazer tatu, e eu vi aquilo e fiquei alucinado com aquilo. Cheguei para os meus pais, aí nessa época eu devia estar um pouquinho maior, eu devia ter uns 14, 15 anos mais ou menos. E aí eu cheguei para os meus pais e falei que eu queria tatuar e tal. Nossa, o tio dele é... Nossa, mas é o tio, ele é responsável, né? Meus pais, imagina que você vai fazer uma tatuagem com essa idade. Falou, quando você tiver com 18 anos você pode. E realmente não pode, pelo menos aqui em São Paulo tem uma lei que proíbe, inclusive, não pode tatuar menor de 18 anos, nem com autorização dos pais. Começou ali, minha paixão por tatu começou nessa época, eu fiquei alucinado por isso. Naquela época, tatu ainda era muito mal vista, é até hoje, é uma pena. Ainda tem, né? Ainda tem preconceito, mas naquela época era muito mais. Então, assim, lógico que meus pais falaram, não, jamais você vai se meter com isso, né? Eu me formei na Escola Pan-Americana de Artes como ilustrador publicitário, depois fiz faculdade de publicidade, trabalhei na área durante muito tempo e, em paralelo, eu tatuava. Não era a minha primeira profissão, mas eu sempre estive envolvido com arte. Trabalhei, inclusive, como restaurador de livros antigos, fiz curso de encadernação e restauro, trabalhei nessa época durante um tempo com a biblioteca da USP. Foi desde do designer, né, criando até produto, né, embalagem, fazendo comunicação visual, fazendo toda essa parte, até ir para a agência de propaganda mesmo, trabalhar com propaganda propriamente dito, com publicidade. Só que chegou uma hora que aí o burnout veio, né, porque levando duas profissões, cara. E assim, chegou uma hora que a tatu pra mim tava rendendo muito, assim, sabe? Eu tava com bastante cliente, mesmo não sendo profissional, mesmo não estando dentro de um estúdio. E atendia o amigo do amigo, sabe? Aquela coisa assim. Sim. Começou desse jeito. Só que aí não dava mais. Ou bem a publicidade ou bem a tatuagem. Os dois não dava mais. Aí eu saí
de férias. Aí, nessa época, um casal de amigos me chamou, eles tinham um estúdio na Baixada. Ele me chamou para trabalhar no estúdio dele. Falou, pô, você não quer aproveitar, já que você não tá na agência? Vem pra cá, vem tatuar aqui no estúdio e tal, é legal, vem ficar com a gente aqui. Eu falei, pô, né, eu vou ter tempo, vai ser legal. Cara, eu me apaixonei. Foi ali que eu tive a visão mesmo de como era ser um tatuador dentro de um estúdio, sabe, com fluxo de clientes, aquela loucura. Eu me apaixonei por aquilo, eu falei assim, cara, é isso que eu quero da minha vida, eu não quero fazer outra coisa. Tanto que eu tive uma crise horrorosa quando eu tive que voltar para a agência, eu fiquei muito mal. Tanto que não durou muito, logo eu pedi para sair, né, fiz um acordo lá, pedi para me mandarem embora. Aí saí e falei assim, não, agora eu vou viver de tatuagem. Belo dia eu caí no site do estúdio do Peter Madsen, que, cara, é uma referência, né, internacional. Foi ele o grande divulgador do estilo de tatuagem nórdica e neonórdica, porque o que ele faz é um neonórdico, né? Com um primor absurdo, assim, ele é um excelente tatuador. E foi através dele que eu tive contato com esse universo. Aí eu comecei a descobrir outros artistas e, lógico, os artistas que faziam arte mais tradicional. E aí eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, cara, é isso que eu quero, né? É a arte nórdica roots. Cara, muito bom estar trocando essa ideia com você e vai ser ainda mais legal quando a gente estiver lá na Noruega em maio, na expedição, com você trazendo esse olhar artístico, essa visão para as coisas que a gente vê lá. E aí eu tenho uma outra pergunta para você. O que é que você está esperando encontrar lá na Noruega quando você for com a gente? Eu tô assim com a expectativa lá em cima. Ai, meu Deus. Não, mas assim, é sério, é uma coisa muito boa, porque eu vou ter a oportunidade de ver de perto essas coisas que eu estudo de longe, né, cara? Eu não vejo a hora de ir pra lá pra ver de pertinho tudo isso. Massa.